Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio da série Autoridade. Eu sou Tati Iaconelli e junto com a minha mãe, minha sócia May Parreira, nós vamos trazer aqui para você conversas, convidados e temas relacionados a livros, a leitura, a literatura, ao mercado editorial, tudo que você quer saber sobre escrita, sobre publicação, e até sobre leitura, como melhorar o seu hábito de ler, né? Como escrever melhor, indicação de livros, enfim, vai ser um papo sempre muito interessante e de como o livro pode mudar a sua vida profissional, inclusive, de como você pode viver de literatura, como você pode transformar o seu conhecimento em mais autoridade com o livro e atingir mais pessoas. Enfim, tem muito pano para manga, muita palavra para o papel, né? E é disso que a gente vai falar daqui para frente com você. E no episódio de hoje, o que nós vamos trazer é uma pergunta que não quer calar, que a gente sempre ouve, que sempre nos fazem, né, mãe? Que é: a sua história vale um livro? Como saber, né, sem ser arrogante, sem ser prepotente, se a sua história vale ou não o livro? O que a gente tem que considerar? O que você acha, May? Que qualquer pessoa pode escrever? Qualquer história vale um livro? Então, talvez antes de falar sobre a história em si, talvez seja importante a gente falar se qualquer pessoa pode escrever um livro. Boa. Que é diferente, né? Sim, qualquer pessoa pode escrever um livro. Eu acho que nós temos que separar o que é escrever um livro de fazer literatura, porque são duas coisas diferentes. Para escrever o livro, você não precisa ter a visita da musa, sabe? Ir para o alto da montanha. Ir para o alto da montanha, fazer um retiro. Para escrever um livro, você precisa se organizar mentalmente, tá? Para fazer literatura já é um pouco diferente, porque a literatura requer outros recursos. Não só se organizar mentalmente, mas você precisa conhecer figuras de linguagem, você precisa ter um grande conhecimento da própria literatura, assim, ter lido muito, né? Não dá para você querer escrever um livro sem ter lido antes. Eu acho que isso é bem importante. Então, para as pessoas, principalmente, que vão usar o livro para alavancar a carreira, né? Eu acho que qualquer pessoa, qualquer profissional liberal, qualquer funcionário, sei lá... Qualquer especialista. Né? Qualquer pessoa que saiba muito sobre aquilo que faz, sobre aquilo que trabalha, né? Pode escrever um livro. Pode escrever um livro. Eu acho que sim. Precisa ter o conhecimento que a gente parte do princípio que a pessoa tenha, né? Claro. Um médico, uma pessoa que trabalhe com desenvolvimento pessoal, um psicólogo. Trabalha em poço de petróleo. Ele sabe muito aquilo. Sim. Então, ele conseguir transmitir isso para o papel, às vezes ele nem consegue transmitir para o papel, mas ele quer escrever sobre aquela especialidade, né? Bom, a gente vai falar disso um pouco mais. Vai falar. E nesse caso, que a pessoa resolve escrever, então ela tem o conhecimento, ela tem a história, seja literatura ou não. Você acha que existem aquelas pessoas que nasceram para escrever, que nasceram com o talento, com o dom, ou você acha que requer muito esforço? Nós estivemos, né, esse final de semana na Flima e assistimos a uma palestra do Milton Ratum, que é nosso querido, né? Gostamos muito dele. Se você não conhece, nunca leu nada, recomendamos. Está aí a primeira dica de leitura, Milton Ratum. Qualquer livro pode escolher. E ele falou isso, que é muito errada essa ideia de que trata-se somente de talento, que é muito esforço, que mesmo autores renomados
se esforçam muito, treinam muito, praticam muito. Né, copiando textos de grandes escritores, escrevendo todos os dias, tendo realmente uma rotina de escrita. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho legal porque assim, o próprio Milton, na palestra dele, ele fala que no começo ele gostava tanto de alguns autores que ele escrevia até saber de cor o texto, né, para saber como é que o autor desencadeia aquele pensamento, ou como é que ele termina aquele parágrafo, sabe? Eu acho muito legal isso. Então, eu acho que o talento, e aí eu acho que a gente pode entrar na parte da literatura, né? É uma coisa que acontece com alguma pessoa ou outra. Hoje em dia mais, porque temos mais pessoas no mundo, óbvio, né? Mas... acho que é uma coisa que já vem, assim como vem... Bom, eu sofro de descalculia, eu não sei fazer conta. Então, não adianta perguntar quanto é isso mais isso. Não sei fazer conta, eu sofro de fazer uma conta. Bom, isso é um talento meu. Sofro de descalculia. Mas... A capacidade de escrever, né? Você transformar as palavras faladas em palavras escritas requer um outro processo neurológico. Os neurônios se ligam de uma outra forma. Então, para você transformar o que você fala na escrita, você tem que fazer meio que uma análise e uma síntese do seu pensamento para que aquilo faça sentido. Então, por exemplo, nós estamos conversando. A cada parágrafo, ou a cada frase que eu digo, provavelmente eu vou entrar com um caco de linguagem, eu vou repetir a mesma coisa que eu falei um pouco antes, eu vou fazer várias interferências. Se eu for passar para o papel exatamente, gravei e pus para o papel, não vai fazer nenhum sentido. Então, existe a necessidade da pessoa ter esse conhecimento. E mais, né, a pessoa, não dá para você imaginar que alguém vá escrever literatura sem nunca ter lido, né? Ninguém nasce assim. Ai, nasci perfeito e já sei isso. Todo mundo teve muita leitura. A gente viu até, falando do Milton, a quantidade de coisa que ele lê, né? As referências, né? O lastro, né? Que ele... Sabe, tem um lastro, sabe? Esse veleiro não vira nem em tempestade. Então, eu acho que essa parte do talento é necessária. Agora, só talento não faz literatura e só porque a pessoa sabe escrever bonitinho, sem erro nenhum, sabe? Também não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então, eu acho que o esforço, né? Se a gente pegar o exemplo do Murakami, o Harumi Murakami, ele diz que um dia ele achou, ele tinha um bar, né? Ele gosta de música, ele tem uma coleção magnífica. Procurem, por favor, o estúdio onde o Murakami escreve, para ver a quantidade de CDs, discos. Discos. Inclusive, ele faz a cada livro, ele põe uma playlist, né? Uma playlist, é super legal. O Murakami, tudo que ele escreve tem muito esforço. Ele é super disciplinado, então ele acorda super cedo, ele corre, 10, 15 quilômetros por dia, aí volta, aí toma banho, e aí toma café e começa a escrever. E aí só vai parar, tal. Então, eu acho que não é porque o cara é conhecido mundialmente ou porque ele vende de livro, ele tem uma rotina de trabalho. É trabalho. Né? Isso é uma coisa assim que a pessoa diz... eu estou sem tempo para escrever, então você não é escritor. Não estou inspirado hoje. Hoje não desceu a musa. É muito esforço mesmo. Não dá. Ninguém que queira ser escritor vai dizer...
tô sem tempo para escrever. Não, Sim. se você quer escrever, você tem que arranjar esse tempo, né? É um objetivo como outro qualquer, de qualquer Claro, outra profissão, claro, né? claro. Se você quer ser bom no que você faz, você vai estudar, você vai se dedicar, você vai trabalhar, Trabalhar. né? Aliás, são duas coisas que a gente faz, são as duas únicas coisas que a gente pode fazer por 8 horas seguidas. Trabalhar e dormir. Né? O resto, todas as outras coisas, por mais que sejam prazerosas, elas não conseguem ser mantidas por 8 horas. Sim, Então, sim. vamos combinar que, mesmo para escrever, você Mesmo precisa... coisas prazerosas dão trabalho, Dão né? trabalho, opa. E aí, voltando um pouco para a pergunta de sua história vale um livro, né? esqueci. O que eu acho com tudo isso, óbvio que a gente está separando aí a literatura de uma história de não ficção, de uma história de desenvolvimento, de negócio, Eu acho que provavelmente sim, né? A minha opinião, depois eu quero ouvir a sua. Por quê? Porque você não sabe o quanto aquela sua história, aquela sua vivência pode impactar outras pessoas. Às vezes você teve uma experiência de vida mesmo, na infância, não precisa ser traumática, não precisa ser, pode ter sido uma experiência incrível de, sei lá, uma viagem que você fez, que significou muito para você, ou um trauma mesmo. E isso, a pessoa que tiver lendo você, vai se conectar se já passou por aquilo, ou vai se inspirar, ou vai entender como a vida pode ser mais leve, melhor, enfim. E nós temos várias autoras, vários autores, né, com histórias incríveis, outras nem tanto, mas que acharam ali a sua forma de contar aquela história e de fazer diferença para as outras pessoas, para quem lê. Porque acho que quando a gente lê um livro, você espera isso, mesmo sendo de ficção, você espera que aquele livro mexa com você de alguma maneira, né? Eu acho que é muito difícil alguém que leia um livro e saia da leitura sem ter mudado nada na vida, né? Pode ser qualquer livro, um conto, um romance, um livro de, sei lá, uma Agatha Christie, sabe? Pode ser puro entretenimento, não precisa ser literatura, né? Mas sempre a gente sai modificado com a leitura. E essa coisa da história, quando você fala que se a sua história vale a pena, se você algum dia pensou, eu tinha que escrever sobre isso, né? Sim, você passa por algum momento, alguma situação que você fala, eu preciso escrever. Pronto, né? Isso aí já é um mote. Né? Então, acho que eu sempre cito o Rui Castro, que é um grande biógrafo, né? Acho que ele e o Fernando Moraes, eu acho que eles são os maiores, assim, mais conhecidos e tal. Mas o Rui, ele sempre diz algumas coisas do tipo, para ele fazer esse tipo de biografia. Aí, veja, eu não estou falando que ele vai contar a história de alguém, ele vai biografar, aí é diferente. Pesquisar, ele vai pesquisar arduamente, né? São anos e anos de pesquisa. Ele diz que ele não faz de pessoas vivas, né? E que precisa chamar alguma coisa dentro dele, acender alguma luz dentro dele para ele dizer, dessa pessoa eu quero, com essa pessoa eu quero trabalhar na história dela. Então, eu acho que você fazer uma biografia com pesquisa é diferente de você contar a sua história, um trecho da sua história. Eu vou contar... muitas pessoas fizeram livros porque passaram por um tratamento de uma doença. Muitas pessoas escreveram livros porque fizeram uma viagem maravilhosa. Porque perderam alguém importante. Porque estão no processo de luto, né? Ou porque conquistaram coisas legais. Exato, né? Sei lá, a pessoa é uma agrônoma que trabalha com
Ai, Nossa, que exemplo difícil. porque eu escutei o exemplo dela, é uma moça que ganhou um prêmio super legal agora, e ela trabalha com, não é inseticida, como a gente fala? Pesticida, tal, mas, agrotóxico, sei lá. mas que são biodegradáveis, ou que, tá. entendeu? Bom, agora, enfim, fica aí. Pesquisa, dá um Google. E ela é brasileira, né? Então, como ela conseguiu chegar nesse lugar? Só esse caminho que ela fez, de quando ela saiu da faculdade, ou antes da faculdade, ela gostava de biologia, ela gostava e ela chegou tal. Nesse trajeto que ela fez, vale um livro, né? Com certeza. Quantos estudantes, ou quantos pesquisadores, ou quantas pessoas, né, querem saber esse caminho? Sim. Querem saber como você chegou ali. Você não precisa ser ainda super conhecido, super reconhecido, né? A minha história vale, a sua história vale. E você sabendo usar... Veja bem, você não precisa saber escrever, porque, como a gente falou, né, tem os dois caminhos, né? Mas você tem ali a sua história, você tem o seu conteúdo. E lógico que com ajuda, com uma estrutura, com uma editora, ou uma oficina literária, ou algumas ferramentas, você consegue sim tirar essa história que está dentro de você, que você viveu, e transformá-la num livro, né? Que vai sim fazer esse caminho aí. Eu acho que o livro sempre é muito mistificado, né? Desde sempre, eu acho. Sempre foi muito difícil. Então, na antiguidade, poucas eram as pessoas que sabiam ler e escrever, né? Pouquíssimas. Era restrito, inclusive, né? Da nobreza. Até pouco tempo, as mulheres não podiam aprender a escrever. Em muitos lugares ainda não pode. Ainda não pode. Né? Então, porque é poder, né? Exato, né? Quem sabe mais pode mais, né? Então, acho que ficou aquela coisa da dificuldade de fazer o livro, porque antes era mesmo dificuldade, né? Sim. A coisa de fazer o papel, o pergaminho, ralar o couro, fazer... né? Era tudo muito difícil. Hoje é muito fácil, né? Bom, depois do Gutenberg ficou cada vez mais fácil, mas mesmo assim ainda é difícil. Sim. E fica uma coisa assim meio mágica. A pessoa escreveu um livro, sabe? Eu vejo que a maior dificuldade das pessoas é conseguir... primeiro acreditar que ela é capaz daquilo, ela tem história suficiente para contar e que aquela história é boa, né? E depois é estruturar esse pensamento. Então eu consegui sair da faculdade e ganhar o prêmio de pesquisa da universidade. O que é importante falar? O que eu vou deixar de fora? Né? O que faz diferença? O que faz sentido? O que não tem nada a ver, né? Eu acho que essa estruturação, essa base é complicada. O que eu gosto muito que a gente faz com os nossos autores é ajudá-los a enxergar essa estrutura. É ir conversando e ir falando, olha, então, isso aqui a gente vai falar mais, isso aqui a gente vai falar menos, isso aqui não vai falar... Né? Faltou um pedaço aqui, sobrou ali. Isso, é ajudar esse caminho, da onde ela está para o que ela quer realmente dizer, qual é a mensagem que ela quer, de uma forma clara, objetiva, gostosa, fácil. Né? A gente trouxe alguns exemplos aqui de autoras que têm uma história linda, né? Ou um pedaço da história ali, tanto como uma biografia, quanto quase uma ficção, parece ficção, mas é realidade, né? Ela vive uma ficção na realidade, e uma outra autora que transformou o conhecimento dela num livro lindíssimo também, que é a história também, né? Fala um pouquinho dessas publicações pra gente, mãe. Tem várias outras, é que a gente infelizmente não tem tempo, nós vamos trazendo aqui no decorrer dos episódios essas autoras e esses autores, que a gente trabalha com muita mulher, então eu sempre acabo falando essas autoras, porque a mulher gosta de falar, né? Gosta de... Então, isso também é uma coisa que vale a pena falar. Desde que a escrita começou a tomar forma,
os homens sempre tiveram no poder da escrita, né? Sempre eram os homens, mesmo com personagens femininas, eram os homens que escreviam. Hoje nós temos mais mulheres escrevendo do que homens, mas mesmo assim não temos mais mulheres nos livros, na melhor venda, é uma ou outra. Enfim, eu vou falar sobre essas duas porque elas lançaram exatamente no mesmo dia. Verdade. Né? Elas duas lançaram no mesmo dia os livros. Eu vou falar desse livro, que é Um Lama Tibetano na Amazônia, da Débora Tabakoff. A Débora é psicóloga e ela tem um caminho muito legal. Ela fez circo no antigo circo, escola de circo ali em São Paulo, onde é o Parque do Povo. Então ela fazia a faculdade e foi fazer aula nessa escola Picadeiro. Isso. Ah, lembrei. E daí ela começa a entrar na coisa de yoga e conhece esse lama tibetano, o Ganjen. Bom, ela tinha um diário, porque ela foi para a Amazônia nos anos 80, 90, participar de um projeto desses que vão acompanhando a população ribeirinha e tal. E, na volta, quando ela conhece o lama, eles conversam sobre a Amazônia. Então, ela volta para a Amazônia levando o lama. É um projeto lindíssimo, sabe? Porque ela tinha, na primeira vez, feito um diário. Aí ela pega o conhecimento que ela tem hoje e volta para o diário para contar a história do lama na Amazônia. É um livro lindíssimo, as fotos são maravilhosas, tem muitas fotos muito bonitas. E foi uma história, sei lá, demorou... já tinha o diário e ela escreveu a parte nova, certo? Sim. Mas demorou... sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, até o livro ficar pronto. Então... Mas olha que legal, né? Poderia ter ficado um diário perdido nas coisas dela, que alguém algum dia ia achar. Agora a gente tem a história do primeiro lama tibetano que veio para a Amazônia, né? Assim, olha que coisa incrível. Foto não é montagem, não. É real. Isso é real, tá? As fotos que estão aqui são fotos que eles tiraram naquela época. A Blanche de Bonneval, ela é geógrafa de formação e trabalhou anos na ONU como delegada de expedições da ONU. Então, esse livro é toda a experiência dela em Madagascar, que é um negócio. Ela existe aqui, a gente pode dizer que a gente pode usar o nome de autoficção para isso, porque a experiência é dela, Blanche, mas ela não conta na primeira pessoa, ela conta a história na terceira pessoa e coloca uma Beatriz, que é a personagem principal, com tudo que acontece numa agência internacional como a ONU. É um negócio, a gente lê e não quer... E fica isso que eu brinquei, né? Que parece que é um romance, mas não é. Mas não real. Realíssimo, né? E é uma coisa assim, puxa, quando a gente vê, olha a ONU, que bacana, que legal. Olha, menos Batista, não é assim, né? Tem muito enredo, muita trama, política, né? Como todos esses órgãos, infelizmente. A Daniela Davids, eu tenho que falar que esse livro me deu muito prazer de acompanhar, porque ela é uma graça. E nem era esse título. Nós começamos com... Era um outro título. Era o Paradoxo da Felicidade, que acabou virando subtítulo. Né? Mas não era bem isso. Não e lembro. No fim, nas conversas, né, a coisa foi surgindo, sabe? E acabou sendo... É um livro de autodesenvolvimento, ela trabalha com educação.
e ficou lindo. Ele é todo cheio de anotações, de frases. Ficou muito bonito. Ela é uma gracinha também. Que ela usou, né, o conhecimento dela, a experiência dela, o trabalho dela como educadora, como ela é dona de uma escola, para transformar nesse livro, né? Hoje ela trabalha com isso, com o paradoxo da felicidade, né? De como você pode encontrar isso mesmo, ser feliz das mais variadas formas, e foi um projeto super interessante. Nossa, super legal, adorei. E que com certeza muda a vida. Eu acho que publicar um livro traz essa confiança e essa autoridade, já que a gente está falando de autoridade, tanto para qualquer um desses livros que a gente citou, né? Porque as mulheres saem, os autores saem com mais força, saem com uma realização ali. Olha, eu publiquei um livro, então eu sou o cara, né? Agora, não é verdade? Eu acho que a gente tem muito disso, porque não é fácil. E quando você realiza, você já sai se sentindo, e as pessoas, e tem isso que você falou, dessa aura, dessa magia. Quando você fala, publiquei meu livro, nossa, não acredito. Mesmo a gente, quando fala, eu sou editora, já parece que você está num outro nível. É tão engraçado, né? Isso. Porque tem isso mesmo, o livro tem esse poder, ele abre muitas portas, né? Tanto do lado profissional quanto pessoal. Né? Esses daqui são livros, não são, vamos dizer, literatura como romance. O da Silvia A Silvia Loeb, ela é psicanalista e ela trouxe pra gente, nos deu de presente esses textos que são contos que tem... cada conto tem o nome de uma mulher, então ela traz a experiência que ela tem no divã, mas para ficcionar. Tá? Só para dizer que é diferente, é um projeto diferente de literatura, que é tão importante quanto esses outros que são de desenvolvimento e de biografias ou entretenimento. E é uma coisa, além os contos da Silvia, né, que são ficcionais, como você falou, mas óbvio que eles saem da cabeça dela, da experiência dela. E ela fala sobre mulheres, são contos com nomes de mulheres, inclusive, que qualquer mulher se identifica com qualquer uma das personagens, né? É muito engraçado. Então, você lê, você já vai se envolvendo ali, e a hora que acaba, você fala, puxa vida, né? E isso que é a magia da escrita, né? Da literatura. E a gente poderia ficar aqui horas falando, como iremos em outros episódios, né, em outros momentos. E foi só para dar um exemplo de como, sim, você pode transformar o seu conhecimento, a sua história, a sua trajetória em um livro, né? E ser muito legal, não só como um objeto ali, livro, pelo prazer de publicar, como também de ser reconhecido, de possivelmente fazer uma carreira literária, ou não, melhorar a carreira que você já tem. A Dani mesmo, começamos essa semana o 2º livro dela conosco, né? Porque foi uma experiência muito legal e com certeza fez sentido para ela, para o negócio dela, e ela está trazendo de novo, quer ter de novo essa experiência, né? Isso é o máximo. Isso é muito legal. A melhor propaganda que a gente tem são eles voltarem, né? A Blanche está no 3º livro agora, e a Débora está vindo com o 2º. Exato. Então, estamos... a gente vai repetindo, né? Isso é muito legal. Então, se você ouviu essa conversa, se você se identificou, se você olhou em algum momento para a sua história e achou que fez aí sentido colocar isso para fora, transformá-la em livro, né, publicar isso, faz contato com a gente, manda uma mensagem, deixa aqui um comentário que a gente te ajuda desde a estruturação. Essa é a minha história, mas eu não tenho ideia de como colocá-la no papel. A gente vai te ajudar. Até a te mostrar que a sua história vale a pena
ser contada, né? Porque, como a gente falou no começo, as pessoas acham que não vale a pena. Quem que vai querer saber? Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, eu moro numa cidade e eu vendo bolo de porta em porta. Gente, olha o Rick Chester, né? Que vende água em Copacabana. Cada palestra que ele dá hoje, depois que ele publicou o livro, ele cobra 60 mil reais. E ele vende água em Copacabana. Quer dizer, quantas vidas ele mudou, né? E essa pode ser a sua história também. E a gente está aqui para te ajudar a encontrar esse caminho. Obrigada. Até a próxima.